Aconteceu com as maiores indústrias de chip do mundo. E a maior vem aqui construir, vai fazer um investimento de 300 bilhões de dólares. Vai construir uma fábrica imensa, uma das maiores do mundo. E nós daremos energia para eles, eletricidade que eles precisam. E isso será aprovado por Lee Zeldin, que é um profissional dessa área, e será aprovado bem rapidamente. Então, isso vai ser feito em uma questão de meses. Nós falamos de investimentos no setor privado na casa de 7 trilhões. E como esses investimentos podem ter um impacto positivo às famílias e por que esses decretos presidenciais feitos no carvão ontem são importantes? Obrigado por sua pergunta, isso é correto. Eu acho que são mais de 7 trilhões de dólares, não? De investimento chegando. A Apple vai investir 5 bilhões, outras empresas também, com números enormes. Nós temos empresas montadoras que estão vindo. Coisa inédita. Talvez tenha acontecido isso nos anos 40, nos anos 50, mas nunca vimos algo assim. Três montadoras cancelaram seus planos em México. A gente não quer ferir o México, mas estamos pensando, esse é meu trabalho, a gente não pode tomar conta dos outros países. Eu quero ajudar os outros países no máximo que eu puder, mas tem que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, nós temos muitas empresas que estão vindo e elas não viriam se nós não tivéssemos feito essa política de tarifas. Então, ao invés de pagar 30%, 40% ou 25%, e algumas podem ser mais altas de acordo com o setor, nós temos agora siderúrgicas que estão indo muito bem. A indústria do aço tinha acabado. Se eu não colocasse tarifas no aço, porque a China estava fazendo dumping, colocando uma imensa quantidade de aço aqui, se a gente pudesse voltar no acordo de 90 anos atrás que a gente tinha com o aço, nós seríamos os maiores. Eu amo o Japão, mas o aço, a US Steel é uma empresa muito importante. E nós não queremos que ela vá para o Japão ou para qualquer outro lugar. Então, estamos trabalhando com eles e eu preciso ser honesto, porque... E eles se deram muito bem, porque eles tinham muitos pedidos para aço. E o que está acontecendo no nosso país é fantástico. Nós perdemos 90 mil empresas, fábricas, desde o início do NAFTA, do acordo NAFTA, que foi o pior acordo comercial da história do mundo, da história do comércio, certamente. E nós conseguimos cancelá-lo no primeiro mandato. Tivemos a aprovação do Congresso para isso, porque ele precisava ser encerrado porque era um acordo ruim. E nós tivemos apoio do Congresso para isso. Mas as pessoas que aprovaram no Congresso naquela época e que não aprovariam normalmente nem estão mais lá agora. Eu acho que nós nunca teremos nada como isso. 7 trilhões de dólares e é mais do que isso que teremos de investimento privado. 7 trilhões é algo inédito. Eu nunca olhei para os números do Biden, mas a gente... Se olhar para um ano, não é nada. As pessoas estavam deixando, os empregos estavam diminuindo. Nós não estamos fazendo jogos aqui, não estamos brincando. Nosso país será maior do que nunca. Nos últimos dias, nós ouvimos do governo que não haveria pausa nas tarifas. Essa ideia de fazer as pausas veio durante esta manhã. O senhor pode contar exatamente o que foi levado em consideração para isso? Olha, eu não acho que foi do hoje de manhã. Nos últimos dias, nós vimos pensando nisso. Eu vim conversando com o Scott, com o Howard, com outras pessoas muito profissionais. E eu acho que é algo que veio junto. E hoje de manhã nós pensamos, escrevemos isso. Nós não precisamos procurar advogados para isso. Nós escrevemos com nossos corações. Eu acho que foi muito bem escrito também. Foi escrito com os corações mesmo. Foi algo muito positivo para o mundo e para nós.
Nós não queremos ferir países que não precisam ser feridos, e todos querem negociar. O único problema é que só podemos fazer um de cada vez. Então, e nós queremos fazer isso direito. Nós queremos cuidar deles, mas devemos tomar conta do nosso país primeiro. É algo que vínhamos conversando há algum tempo já e decidimos, então, acionar isso agora e fizemos isso hoje, estamos felizes com isso. Eu não sabia que teria esse tipo de impacto, mas eu acho que agora que tivemos o maior aumento na história do nosso mercado, da Bolsa, você viu que está funcionando. Então, foi um mercado, tinha um mercado doente 4 semanas atrás. Eu acho que era uma questão de tempo. Eu não culpo as tarifas por isso. Eu acho que as tarifas só colocaram uma lente de aumento no que estava acontecendo. Eu acho que já estava doente o mercado. O Biden permitiu isso, ele escapou disso, né? Ele se livrou dessa, porque ele permitiu que a China tirasse vantagem da gente e tivesse esse déficit de trilhão com a gente. Eu acho que as tarifas só demonstraram, trouxeram esse problema à tona, né? Elas colocaram uma lente de aumento nisso. Eu acho que é um problema que vai além das tarifas. E nós vamos curar esse problema e talvez nós iremos além disso, porque isso agora foi revelado. Parece que a China tem alguns teria tentado negociar. O secretário Bessent disse que mais cedo, se haveria algum tipo de acordo. Bom, a China é muito capaz. Eu não culpo a China pelo que aconteceu. Eu culpo as pessoas que sentavam nessa mesa. As pessoas tinham a escolha de fazer. Eu culpo as pessoas que sentavam aqui nessa mesa, a pessoa que de fazer, de ser burra e não ser competente ou não ter a coragem de fazer o que era necessário. Isso deveria ter acontecido anos atrás. Antes, deveria ser antes até, no governo do Obama. Então, não foi só uma questão do Biden e do Obama. A OMC, a China mandava na OMC. E eles não precisavam fazer nada. Eles diziam que eram países em desenvolvimento. Nós também somos países em desenvolvimento. Olhe para as nossas cidades, nas periferias, e veja o que está acontecendo. Nós também somos uma nação em desenvolvimento. Eu acho que eu culpo as pessoas que se sentaram nessa mesa mais do que a China. Se a China pôde escapar com isso, lucrando centenas de bilhões de bilhões e trilhões de dólares dos nossos bolsos, é porque as pessoas que eram burras, talvez elas fossem burras, mas talvez fossem corruptas também. Mas certamente o que elas não eram corajosas. Elas não foram corajosas e permitiram que isso acontecesse. Acho que o Japão também, outros países, tiraram vantagem da gente. Nós temos déficits com quase todo o país. Eu comecei a ler isso e pensei, bom, nossa, como que alguém pode ter concordado com isso? E nós temos pessoas que, na verdade, eles foram duros, eles foram inteligentes e não podemos culpá-los. Você pode olhar para esses, você pode ter só ensino fundamental e olhar para isso e falar que esses acordos são péssimos. Quem permitiu que esses acordos foram feitos pelo nosso país talvez sejam pessoas que não se importem, talvez pessoas que não foram corajosas, talvez pessoas que eram corruptas. Eu não os culpo mais, eu os culpo mais do que qualquer outra pessoa. O senhor foi bem específico ao dizer que gostaria que a União Europeia comprasse energia dos Estados Unidos. A China também poderia fazer isso? Há muitas coisas que eu gostaria que a China fizesse. Há muitas coisas que eu gostaria que eles fizessem, mas eu não vou falar para eles. O senhor disse no outro dia que se o Irã não concordasse com um acordo nuclear, isso seria perigoso para eles. O senhor quis dizer alguma ação militar, se eles não concordarem? Se necessário, totalmente. E o senhor tem um prazo para isso? Em relação ao Irã? Sim.
Esse final de semana é um começo de um processo com a conversa com o Irã. Nós não temos muito tempo, porque não vamos deixá-los que ele tenha uma arma nuclear. Nós não vamos deixar que eles tenham sucesso nisso. A única coisa que não pode acontecer é isso. Eles não podem ter uma arma nuclear. Eles entendem isso. O povo do Irã é incrível. São pessoas muito inteligentes. Eles estão numa situação difícil, um regime muito difícil. Mas eles entendem, os líderes entendem. Eu não estou pedindo muita coisa, mas eles não podem ter uma arma nuclear. Eu disse isso e eu fiquei um pouco surpreso porque quando a eleição foi roubada, eu falei, eles vão agora ter uma arma, porque comigo eles estavam quebrados. E agora eles não tinham dinheiro por causa das sanções, e aí ninguém podia comprar petróleo deles. Nós fizemos isso com a Venezuela recentemente também. Os outros países não podem comprar da Venezuela. Eu quero que a Rússia e a Ucrânia façam um acordo. Quando escolas são bombardeadas e coisas terríveis acontecem, eu estou lendo tudo isso. Eu espero que haja um acordo entre Rússia e Ucrânia, mas com o Irã, se for necessário força militar, nós teremos força militar. O Israel será certamente muito envolvido nisso, será um líder nessa ação, mas ninguém nos lidera. Quando as conversas devem ser concluídas? Eu não posso ser muito específico, mas começaremos essa conversa e vamos ver se isso vai bem. Vamos dizer que e a conclusão... mas eu não sei se isso vai dar bem, é só uma sensação que eu tenho. O senhor tratou da redução de militares, das forças militares dos Estados Unidos na Europa ou nos países da OTAN? Nós pagamos pelos militares na Europa e não somos reembolsados. Nós pagamos também na Coreia do Sul. Então, acho que são coisas que não são relacionadas ao comércio, mas que são parte disso, porque faz sentido colocar tudo num país para cada país. Eu acho que é algo bonitinho, que a gente pode ter muitos advogados ali que podem tratar disso. Eu acho que nós temos aqui esses processos com empresas, com firmas de direito, e nós podemos usar essas empresas para nos representar quando em ações com esses países com os quais lidamos. Temos os melhores advogados nos representando, eu acho que os melhores do mundo. Eles só saíram um pouco dos trilhos. Ainda sobre o Irã, o senhor tem alguma atualização sobre as conversas? Quem estará lá no sábado para essas conversas? E sobre a China, há economistas que dizem que agora há um embargo. Tecnicamente, o que existe contra a China é um embargo com a tarifa de 125%. O senhor considera uma escalada nessa guerra comercial com a China? Eu não estou preocupado com isso, na verdade. O presidente Xi é um homem muito inteligente, eu acho que ele vai acabar fazendo um bom acordo para nós dois. Mas nós somos maltratados por muitos anos. Nós permitimos que isso acontecesse. Mas eu acho que o presidente Xi é uma das pessoas mais inteligentes do mundo e eu acho que ele não vai permitir que isso aconteça. E nós somos muito poderosos. Nós somos muito poderosos. Esse país é muito poderoso. Nós temos armamento que ninguém tem ideia de que é, de tão poderosas que elas são. Nós temos mais poder do que qualquer pessoa imagine, os outros não chegam nem perto. Então, eu acho que, se é isso que você está se referindo, é o que eu gostaria de dizer. Mas em termos de escalada básica, eu acho que o presidente Xi é um homem que sabe exatamente o que deve ser feito. Ele é muito inteligente, ele ama seu país e eu o conheço bem. Eu acho que ele quer fazer um acordo e eu acho que isso vai acontecer. Em algum momento vai haver um telefonema e nós trataremos o tema e será uma coisa para eles e será bom para nós, será uma coisa boa para o mundo, para a humanidade. O senhor tem planos para encontrar Putin na Arábia Saudita em algum momento? Sim, sim. Nós precisamos ir lá, precisamos chegar até esse ponto. Nesse meio tempo, eles estão perdendo 2.000 jovens, em média, por semana, cada semana. Pense nisso.
2.500 pessoas por semana. Isso é inconcebível. O senhor pensa em aumentar as tarifas da China ainda mais ou antes de negociar? Não, não dá para imaginar isso. Eu não acho que eu teria de fazer isso. Não acho que a gente tem de aumentar ainda mais. Nós calculamos isso com muito cuidado. Aliás, quando falamos 100%, muitos cobraram isso. O Canadá cobra muito mais do que isso dos nossos produtores rurais e na área de produtos lácteos. Muitos cobram 100%, 125%, então eu não sei. Não vejo esse aumento novamente. O senhor acredita que as pessoas que criticam as tarifas, elas estão criticando as tarifas só porque elas querem ver algum problema no nosso governo? Bom, algumas pessoas disseram isso. Eu acho que nós teremos... A China está lucrando 2 bilhões de dólares por dia conosco. Se olharmos para o outro lado, eu acho que nos Estados Unidos nós temos a obrigação de olhar para o outro lado. Nós queremos o que é bom para todos, os Estados Unidos em primeiro lugar, e queremos assegurar que a gente possa viver num mundo bem, feliz. Mas há pessoas que dizem, olha, eu já estive em posições piores e eles estão lucrando 2 bilhões de dólares por dia. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado. A posição nos mercados mudou, o seu pensamento em relação às tarifas? Os mercados estão indo muito bem e obrigado.